Capítulo 2. Não é fácil, mas vale a pena. Se a igreja tem futuro, é um futuro com os pobres, seja do tipo que forem. Henry Nouwen. No Senhor me refugio, como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmo 11, verso 1 a 3. Precisamos uns dos outros, ainda mais quando estamos aflitos. Mas a aflição não é uma doença como o câncer que pode ou não se desenvolver. A aflição é uma condição, algo que está sempre ali, lá dentro, por baixo da superfície, cuidadosamente escondida enquanto conseguimos manter uma fachada de normalidade. Vivemos em aflição. Só que nem sempre percebemos isso em nós mesmos ou nos outros. Uma tarefa fundamental da comunidade é criar um lugar suficientemente seguro para que os muros sejam derrubados. Suficientemente seguro para que cada um de nós reconheça e revele a própria aflição. Só assim a força da conexão pode realizar seu trabalho. Só assim a comunidade pode ser usada por Deus para curar nossa alma. Quando viramos nossas cadeiras para encarar uns aos outros, a primeira coisa que enxergamos é um fato terrível. Todos estamos atribulados. Por baixo da superfície de cada personalidade, mesmo daquela que parece mais coesa, ocorre uma batalha espiritual que só será ganha com o auxílio da comunidade. Reflita comigo sobre a natureza dessa batalha e o tipo de comunidade que pode ajudar. É da natureza das coisas que nossos fundamentos naturais precisem ser destruídos para que se desenvolva a verdadeira espiritualidade. Não há outra maneira, embora gostaríamos que houvesse. Talvez seja por isso que, na sua desconcertante misericórdia, Deus às vezes despedaça os nossos sonhos mais caros, ou pelo menos permite que eles sejam despedaçados. Quer seja ele a causa, quer meramente permita que aconteça, a consequência é a mesma. E em meio à dor, a distinção nem sempre parece importante. Neste universo regido de maneira soberana por Deus, o impensável às vezes acontece. O pesadelo que pensávamos que jamais teríamos que enfrentar. E não nos chega alívio nenhum, às vezes por anos e anos. Deus, com mais frequência do que os cristãos pouco experimentados esperam, tira de nós a única fonte de alegria e significado com que contarmos para fazer a nossa vida valer a pena, e nada põe no lugar. Enquanto escrevo essas palavras, a televisão americana não cansa de mostrar as cenas de horror que em abril de 1999 aconteceram em Littleton, Colorado, a menos de 16 quilômetros de onde moro. 13 famílias perderam filhos e filhas, vítimas dos disparos assassinos de 2 adolescentes. As famílias desses 2 adolescentes não só tiveram de suportar a dor do duplo suicídio dos filhos, mas o tumulto e o caos de sua inexplicada violência. Os fundamentos de uma suposta segurança, de pelo menos certo senso de previsibilidade e justiça, de uma vida feliz em família, foram todos destruídos numa única manhã de cruel carnificina. E as pessoas oram, recorrem a Deus. Para quê? Para ressuscitar nossos mortos? Para nos dar consolo? Para explicar por que Ele permite que este morra e aquele viva? Quando meu irmão morreu num acidente de avião, um orador no velório disse o seguinte: não tenha medo de fazer as perguntas mais difíceis que surgem na sua alma, mas não espere respostas.
espere sim vivenciar a Deus. Mas isso nem sempre acontece, ao menos não imediatamente e talvez não da maneira que achamos que deva acontecer. Sem prometer o amor de Deus e de seus propósitos, e nos esforçamos para acreditar que Ele não pode mesmo comprometê-los, que Ele jamais o fará. Deus coloca dentro de uma caixa onde tudo o que temos é Ele. Acho que foi Tozer quem certa vez comparou o homem que reclama que só lhe resta Deus a um peixe lamentando que só lhe resta o mar. O argumento é bem elaborado, mas o problema é que Deus às vezes mais parece uma fotografia do mar no folheto de propaganda turística de que o mar de fato. E não se pode nadar numa fotografia. Algo está acontecendo na Igreja Ocidental. Cada vez mais as pessoas se conscientizam de um profundo anseio por um novo tipo de culto, de se relacionar de novas maneiras umas com as outras. Ontem mesmo um amigo me disse: eu me sinto tão pesado todas as vezes que saio da igreja. O meu fardo não se alivia. Fico mais pesado. Eu só quero falar com Deus e ouvi-lo falando comigo. Eu quero conversar com alguns amigos. Escrevo este livro aos meus inúmeros companheiros de peregrinação, cujos fundamentos estejam desmoronando ou, quem sabe, já estão destruídos. Você está exausto. A vida não toma o rumo que você esperava. Quando você se tornou cristão, arrumou as malas para ir para as Bermudas, mas seu avião aterrissou na Islândia. Sem um casaco, você precisa do calor da comunidade para sobreviver. Você pensava que a essas alturas já estaria mais avançado espiritualmente, que se acharia menos tentado por coisas más, como a pornografia ou o desespero, mais contente na fraternidade de uma igreja, mais conectado à família e aos amigos. Você esperava, depois de todos esses anos de igreja e de todas as manhãs de leitura bíblica, lutar pelo menos contra a aridez espiritual, a ganância, a solidão e a raiva, ser mais feliz na carreira e no ministério, mais otimista e tranquilo. Afinal, você já está há um bom tempo nessa coisa chamada de vida cristã. Como Pedro, você diz ao Senhor que vem trabalhando duro a noite inteira sem conseguir obter nada. E ele diz: lance a redes, reme a fundo. Lucas 5, de 1 a 11. Não pareço sensato, mas você já tentou antes, no mesmo lago. Os peixes não estão lá. Talvez seus fundamentos não se tenham corroído pouco a pouco. Talvez tenha implodido de repente e você ainda cambaleia por conta do choque. As atividades ministeriais que você sabia que eram dirigidas por Deus fracassaram ou atolaram em infindáveis complicações. Você está profundamente desanimado. Não lhe importa muito. O pique para continuar se foi. Quem sabe o divórcio tem introduzido uma nova dor do tipo que você jamais experimentou antes e pela qual jamais pensou que passaria. O pior do que todas as histórias que você já ouviu. Suas alternativas são continuar chateado, tornar-se insensível à dor ou enlouquecer. Ou a quarta opção, o pecado prazeroso, tem agora novos atrativos. Um diagnóstico de câncer exige mais fé do que você pode encontrar dentro de você mesmo. Toda manhã, quando acorda, seu primeiro pensamento é: eu estou com câncer. Ou, será que a doença vai voltar? Nuvens sempre escurecem o sol. Seu mundo é cinzento. Depois vêm as perguntas: quem é esse Deus que eu digo que amo? Onde ele está? Eu sei que ele é bom, mas de que me vale isso? Às vezes acho que eu odeio. Odiar pode parecer tão sensato, tão apavorador,
tão vivificante, tão maduro? Surgem mais perguntas. Será que um dia ele vai aparecer? Será que um dia eu vou sentir o seu amor a ponto de a minha paixão pela sua glória exceder a minha paixão pelo alívio? Será que algum dia ele vai fazer pelo menos uma coisa dar certo? Ou alguma coisa fazer sentido? Como um amigo me disse, depois de uma sequência de provações especialmente duras, será que Deus não poderia se glorificar fazendo pelo menos uma vez o que eu quero que Ele faça? E você faz uma pergunta atrás da outra. Quem sou eu? Eles me dizem que sou alguém especial, amado, escolhido antes da fundação do mundo, um amigo de Deus. Se é assim que Ele trata seus amigos, talvez ser seu inimigo não seria tão mal. Que diferença faz? Que diferença faz qualquer coisa? Meu marido está doente, não consigo pagar as contas. Minha mãe está com mal de Alzheimer. Ele nem sequer sabe o meu nome. Ela nem sequer sabe o meu nome. A única razão que consigo conceber para praticar no Evangelho é evitar o inferno. Às vezes acho que já estou lá. Afinal, o que exatamente Deus está fazendo por mim agora? Você clama a Deus, não há resposta. Eu orava por um amigo ontem. A imagem que me veio à mente durante a oração foi a de uma pessoa solitária, de pé no campo deserto à noite, erguendo os punhos fechados para Deus e berrando: "Onde você está? A minha alma está morrendo. A minha vida está em frangalhos. E você não faz nada? Por que você não fala comigo?" Na minha imagem mental, caminhei com ele e o abracei. Conversamos, ele chorou abrindo o coração para mim, mas logo tive que ir embora. Ele berrou enquanto me afastava. Pensei que fosse meu amigo, e agora você está se afastando, me deixando sozinho. Estou irritado e você nem se importa. Continuei a me afastar dele e, olhando para trás, vi outra vez ali, de pé sozinho, o punho erguido para Deus, berrando palavras que eu já não conseguia ouvir. Fui tentado a voltar correndo até lá, mas não fui. Achei que àquela altura da sua jornada, a dádiva da minha ausência era melhor do que a dádiva da minha presença. Ou talvez eu devesse ter ficado mais tempo com meu amigo. Não tenho certeza. Como é que devemos nos amparar uns aos outros? Às vezes é difícil saber. Quando descrevo a experiência de fundamentos arruinados ou destruídos, creio que já estou descrevendo a experiência de todo peregrino que sinceramente busca o Senhor. O caminho rumo à alegria da presença de Deus sempre passa por um período de lúgubre isolamento, quando a parte de nós que mais deseja conectar-se fica dolorosamente só. Quando isso acontece e quando clamamos em meio à dor, a natureza da nossa comunidade espiritual é revelada. Algumas pessoas, muitas vezes nossos líderes e amigos íntimos, demonstram aborrecida impaciência ou desrespeito. Supere isso. Pare de se lamentar. Pare de sentir pena de si mesmo e faça alguma coisa por outra pessoa. Outros reagem mais de acordo com o ânimo que sentimos naqueles dias. Percebem nossa dor, pelo menos parte dela, e tentam ajudar. Procure um conselheiro, tome algum remédio, vá a fundo e expresse o que você realmente está sentindo. Pratique as disciplinas espirituais, ou quem sabe você deva se afastar de tudo por uns 2 dias. Essas pessoas são bem intencionadas, mas é impossível evitar sentir-se irritado, pressionado e desconcertantemente desrespeitado. Se você é como eu, sente-se terrivelmente irritado quando alguém, sem que você peça, tenta lhe dar conselhos, investigar seu passado ou dizer alguma coisa inteligente. Recentemente falei sobre o ponto em que estou na minha jornada espiritual
para uma parte da comunidade espiritual, uma turma de escola dominical de cerca de 50 pessoas. Parecia um enorme risco, eu não me sentia seguro. Meu medo era de que alguém tentasse me ajudar, pois eu queria, na verdade, que meus amigos entrassem no meu mundo, se intrigassem a respeito do que Deus fazia na minha vida, fizessem perguntas, respeitassem o ponto que eu estava na jornada e fizesse tudo isso sem planejamento prévio. Não queria que me oferecesse o que nossa sociedade maluca por terapia considera útil. Procura uma patologia que possa ser tratada, encontrar alguma coisa errada que possa ser arrumada. Eu lhes contei que estava mais ciente do que nunca a respeito de quanto o ego se envolve em tudo que eu faço. Quando eu falo, me preocupo com o meu desempenho, com o modo como serei recebido. Quero dar aquilo a Deus, quero dar aquilo que Deus me deu, tendo em mente, acima de tudo, a sua glória. Mas uma obsessão pela minha própria glória sempre se insinua. Eu sinto isso. Falando tudo isso de uma maneira que para mim parecia nova, me senti horrível. Eu temia ao mesmo tempo em que eles se retraíssem e me reprovassem. Porém, temia ainda mais o auxílio superficial. É só fazer isso ou aquilo que você será bem mais simpático. O esforço de ajudar parece muitas vezes obrigação de ajudar. E isso pode dar uma forte impressão de protetora superioridade. Um trecho do diário de Henry Nouwen, escrito no último ano de vida, me deu coragem de dizer algo mais. Depois de admitir que me magoou com facilidade, que um comentário descuidado, um simples olhar, uma única má notícia pode me atirar instantaneamente num poço de insegurança, nervosismo e ansiedade, eu falei, e essa foi a parte que exigiu coragem, que não espero que as feridas se curem antes de me chegar ao céu. Nouwen chegou à mesma conclusão no seu último ano de vida. Desistir da cura, se cura significa um reparo naquilo que há de errado em mim. Reparo que vai diminuir minhas dificuldades. Hoje busco um caminho rumo à maturidade, que não se concentre tão intensamente em tudo que está de errado em mim, em todos os desejos insatisfeitos de meu coração, que parece exigir um estilo autoprotetor de relacionamento, em todas as lembranças traumáticas que ainda dói. Depois disso, ainda falando ao grupo, citei alguns trechos da história de uma alma, o extraordinário relato de como Deus agiu na vida de Santa Teresa do Menino Jesus, uma freira que morreu aos 24 anos em 1897. Ler sobre a admirável afeição e devoção que ela tinha por Cristo, sentimos que, na verdade, cresceram durante períodos de tristeza, reanimou minha esperança. Essa poderia ser a minha história, falei para a turma. Não estou lá ainda, mas que o Espírito fez por Santa Teresa pode fazer por este santo sem santidade. Fiquei empolgado, senti-me feliz por estar desesperado e aflito bastante para pensar que poderia de fato buscar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Depois concluí dizendo à turma que a igreja, como a maioria dos norte-americanos a define, já não me dá mais nenhuma esperança de realizar o profundo desejo de experimentar mais de Deus. Pela primeira vez em 54 anos de vida, 46 como cristão, sinto dentro de mim uma sensação de liberdade para seguir o Espírito por qualquer caminho que ele decidir me levar. Quero somente Cristo e estou disposto a avançar em qualquer direção que as Escrituras indiquem, que o Espírito sugira.
Estou disposto a me arriscar e abandonar minha definição cultural de igreja e tentar defini-la biblicamente. Quando terminei de falar, senti terror absoluto. Acho que eu, de fato, estava preocupado com o que as pessoas pensavam, mas de maneira diferente. Eu desejava muito certo tipo de reação. Eu não queria ser avaliado, exortado, aconselhado, não queria que as pessoas se solidarizassem comigo, queria apenas ser ouvido. Eu desejava ardentemente amigos que me aceitassem no ponto em que eu estava na jornada e que talvez me contasse que pensamentos e ideias meu relato havia despertado neles. Depois de ter certeza que eu for ouvido, respeitado e amado, eu achava que estaria aberto ao diálogo, até a repreensão e a correção, exposto àquilo que eu não queria ver. Então talvez eu também recebesse orientação. Acho que meus medos, embora felizmente não se tenham tornado realidade naquele dia, eram sensatos. Nós modernos tendemos a conhecer nossa jornada espiritual como uma aventura dirigida por Deus, até que algo saia gravemente errado ou até que determinados problemas persistam além do prazo que estabelecemos para que Deus os elimine. Então pensamos na solução dos problemas mais do que encontrar a Deus em meio a esses problemas. Nós nos preocupamos mais em usar a Deus para melhorar nossa vida do que em adorá-lo em toda e qualquer circunstância. Pensamos mais na patologia, naquilo que pode ser consertado, do que na jornada em que estamos. Ouvindo os relatos uns dos outros, trocamos o progresso espiritual pela cura emocional ou pela melhora circunstancial das coisas. A jornada rumo ao conhecimento de Deus sofre um desvio. Saiamos da estrada estreita da glorificação de Deus e vamos em busca de uma parada de descanso, um posto de revigoramento ou um hospital que nos faça sentir melhor. Nossa comunidade nos parece impotente, incapaz e inadequada para fazer algo realmente útil. É a mesma impressão que você teria se dissesse a um amigo que está com dor de dente, se ele lhe oferecesse para orar. Isso não lhe parece tão útil quanto se ele dispusesse a levá-lo até o dentista. Reflita sobre as frases inócuas que falamos uns aos outros quando alguém percebe um problema ou quando alguém relata um problema. Talvez você esteja deprimido. Já pensou em tomar algum remédio? Acho que você não assimilou direito ainda a morte do seu irmão. A dor mal resolvida pode gerar uma raiva latente que pode realmente derrubar você. Quando estou com você, sinto como se tentasse conquistar minha solidariedade. Seu estilo de relacionamento é egoísta e manipulador. Eu sei que dói, deve ser muito difícil passar o primeiro Natal sozinho depois da morte da sua mulher. Você bem sabe que Jesus é realmente maravilhoso. Basta passar mais tempo na presença dele. Tenho certeza de que você vai se sentir melhor. Um amigo meu, também escritor, falou a alguns de nós sobre sua iminente cirurgia. Com certo desânimo, ele disse que ficaria na cama por alguns meses. Talvez isso lhe dê a oportunidade de escrever mais, sugeri. Foi um comentário idiota. Eu só queria ajudar, mas esse foi o problema. Somos uma comunidade de consertadores. Não podemos suportar um problema a respeito do qual nada podemos fazer. Não somos curiosos sobre a jornada. Nossa preocupação é melhorar as coisas, alcançar um bem-estar maior, aprender técnicas de comunicação que aprimore nossos relacionamentos e torne mais gratificante aliviar a dor pela empatia.
e gostamos de rotular os problemas uns dos outros. Quer os rótulos sejam precisos, quer não, ele nos transmite uma sensação de controle. Rótulo nos dá uma sensação de que o que está errado, seja o que for, é controlável. Em algum lugar próximo do centro da nossa abordagem da comunidade, existe uma incapacidade de enxergar os vales sombrios como eles realmente são. Não percebemos que eles não representam primordialmente problemas para resolver, mas sim oportunidades de companheirismo espiritual, de vivenciar um tipo de relacionamento melhor e diferente de qualquer outro que já conhecemos. Nossa incapacidade de enxergar as coisas assim é compreensível. É difícil aceitar as provações como uma oportunidade de amadurecer por meio do companheirismo quando ninguém, nem mesmo Deus, aparece. Pelo menos ninguém aparece da maneira que queremos. Quando caminhamos pelos vales sombrios, quando nossos fundamentos são destruídos, muitas vezes dizemos, fuja para Deus, quando na verdade queremos dizer, fuja para uma montanha. Quando os sonhos se despedaçam e a vida se torna simplesmente insuportável, imediatamente tentamos conseguir auxílio. Nada importa mais do que isso. É assim que pensamos. Não temos o hábito de esperar que um Deus invisível realize de algum modo um plano magistral para glorificar-se. Preferimos uma versão diferente de espera. Seguimos princípios bíblicos ou buscamos aconselhamento para corrigir nossos filhos, para tornar nossas emoções mais agradáveis, para deixar nossos relacionamentos mais gratificantes. O que queremos, na verdade, é uma vida melhor. Muita gente dentro da igreja, talvez a maioria, trata desse desejo. Eis o que fazer, eis um curso para fazer, eis o conselheiro para consultar, eis os principais que seguir, eis as regras que observar, eis as promessas bíblicas que reclamar. São poucas as pessoas que nos orientam à adoração ou que nos chamam a um novo patamar de fé. São poucas as que nos convidam a vivenciar conversas espirituais numa comunidade espiritual. No entanto, você ouve seu próprio coração bradando. É o Senhor que eu quero. No Senhor eu me refugio. Não quero fugir para uma montanha de alívio. Leve-me para a rocha que é superior a mim, superior a todos os meus problemas, que me eleve à presença de Deus. Tudo o mais é secundário. Esse brado de seu coração é o seu desejo de fazer parte de uma verdadeira igreja, de participar de uma comunidade espiritual, de travar conversas espirituais de adoração com Deus e de partilhar a jornada com os outros. Você deseja ardentemente um lugar seguro, uma comunidade de amigos sedentos por Deus. Quem sabe o que significa sentir o Espírito se movendo dentro deles quando eles falam com você. Você anseia ardentemente por irmãos e irmãs que se preocupe não em descobrir como melhorar sua vida, mas em acompanhá-lo onde quer que sua jornada o leve. Você quer conhecer e se deixar conhecer em conversas que não falem sobre você nem ninguém, mas sobre Cristo. Há muito tempo, uma sociedade obcecada pela solução de problemas, por fazer tudo funcionar, vem nos incentivando a fugir para as montanhas humanas quando a vida fica árida, quando a aflição emocional, as tensões relacionais e os problemas financeiros ameaçam nos arruinar. Miramos numa versão materialista, terrena da vida abençoada. Chega de aconselhamentos, medicamentos, entretenimentos, inspirações religiosas, exortações, distrações e fórmulas feitas. Com tudo isso, deixamos de nos concentrar na vida espiritual. Precisamos de um lugar seguro para peregrinos exaustos.
É hora de deixar em segundo plano as campanhas políticas, os interesses egoístas, os projetos de obras, as atividades da igreja e os cultos inspiradores. Precisamos mergulhar no mundo incontrolável e confuso dos relacionamentos, admitir nosso fracasso, intensificar nossas tensões, explorar nossas falhas. Precisamos nos transformar na resposta à oração de nosso Senhor, pois Ele orou para que nós tornássemos um, como Ele e o Pai somos um. Já é hora de pagarmos o preço, qualquer que seja ele, de fazer parte de uma comunidade espiritual, não de uma organização eclesiástica. Já é hora de virarmos nossas cadeiras uns para os outros, para que assim aprendamos a conversar de maneira que estimule os anorexos a comer, as pessoas de personalidade múltipla a se integrar, os viciados em sexo a se entregar a apetites mais nobres e os cristãos cansados a avançar pelos vales sombrios, rumos às verdes pastagens e à própria sala do trono celeste. Já é tempo de edificar a igreja, uma comunidade de pessoas que se refugiam em Deus e encorajem umas às outras a jamais fugirem em busca de outro socorro. Uma comunidade de amigos que sabe que a única maneira de viver neste mundo é se dedicando à vida espiritual, à nossa vida com Deus e com os outros. Não será fácil, mas valerá a pena. Está em jogo o nosso impacto sobre o mundo.